Boa noite a todos e a todas. Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui nesta sessão de apresentação e um agradecimento especial à Joana. A última vez que aqui estive com ela, deste lado, desta margem, foi na campanha muito recente e o final foi feliz. E um agradecimento mais especial, a Joana perdoa-me, mas um agradecimento mais especial ao Alfredo Barroso, que é de facto uma honra estar aqui. É verdade, as verdades têm que ser ditas, não é? Uma pessoa de confiança é uma pessoa que diz as verdades. E, portanto, é uma honra contar com o Alfredo Barroso, com o seu apoio. Muito obrigada, de facto, é isso, é um aquecer do coração e da alma. Agradecer-vos a todos e a todas. Aproveitar para dar mais uma vez os parabéns à Julieta e ao Jaime, porque de facto são estes e estas militantes que no terreno, de forma absolutamente invisível, fazem com que nós possamos fazer a parte visível deste nosso projeto comum, e é um prazer estar aqui convosco hoje no vosso dia de aniversário e um privilégio que tenham decidido passar o vosso dia de aniversário aqui comigo. Nós vivemos, de facto, tempos de esperança em Portugal e podem acenar com o medo e com a chantagem, mas a nossa resposta neste momento é essa, é esperança, é de esperança que estamos a falar. Estamos a falar de esperança não no futuro longínquo, não no horizonte, não como uma luz ao fundo do túnel. Estamos a falar da esperança aqui e agora, hoje e amanhã, no nosso futuro. É essa a esperança que falamos neste novo ciclo político. E é por isso que eu sou candidata, porque quero contribuir para uma resposta urgente que não deita abaixo esta esperança que está agora a renascer no nosso país. Hoje nós temos um presidente que acha que o país pode esperar indefinidamente e que acha normal que mais de um mês e meio depois de os portugueses e das portuguesas terem votado, que ainda não tenhamos a alternativa que os portugueses e as portuguesas exigiram. Mas mais grave do que arrastar de pés de Cavaco Silva, que infelizmente já não é surpresa, mais grave que o arrastar de pés de Cavaco Silva é termos um Presidente da República que acha que são os banqueiros que falam pelo país e não aqueles que o país elegeu. Cavaco Silva conversa com quem bem entender, com quem quiser, mas é lamentável que os 5 milhões de portugueses e portuguesas que votaram em 4 de outubro tenham de esperar para que o Presidente ouça os 7 banqueiros. Era quase mais ou menos uma versão surrealista da Branca de Neve e os 7 Anões, mas é demasiadamente ridículo e triste para ser verdade. Em democracia, e parece que o Presidente atual ainda não o percebeu, em democracia não há voto VIP. E em democracia o poder, de facto, e o voto está do lado do povo. E houve 5 milhões de portugueses e portuguesas que decidiram que a Assembleia da República seria constituída pelo novo equilíbrio que tem e pela nova maioria que tem. E, portanto, como eu sei que em democracia não há voto VIP, quero dizer-vos que é essa a garantia da minha candidatura. Eu serei uma Presidente independente dos interesses que põem em causa a nossa independência. Porque nós precisamos de um Presidente cuja prioridade seja ouvir os cidadãos e as cidadãs. Sobretudo em tempos em que os portugueses enfrentam ataques aos seus direitos mais fundamentais e mais elementares.
Nós não estamos aqui a falar ou a conversar uns com os outros sobre abstrações económicas ou jurídicas. Nós estamos a falar verdadeiramente da vida das pessoas. E é sobre a vida das pessoas que eu quero falar. Porque a austeridade não destruiu apenas empresas, não destruiu apenas empregos, destruiu também famílias. A austeridade destruiu famílias e são essas famílias que eu quero ouvir. São as famílias despedaçadas pela imigração, são as famílias reduzidas à miséria e que, mesmo assim, não desistem do seu país e não prescindem da sua dignidade. Um Presidente da República digno das suas funções é um Presidente que responde por esses direitos, pelos direitos destas famílias, pelos direitos de quem aqui vive, de quem aqui não vive, mas não é menos português por isso, pelos direitos de quem continua a lutar pela sua dignidade. E um Presidente tem de ser uma garantia contra o abuso, contra a injustiça, contra a desigualdade. E é por isso que a Presidência da República não é reforma para políticos, nem um Oscar de carreira. É mesmo uma função, com tarefas muito concretas, responsabilidades muito concretas. Um Presidente da República não pode ser visto apenas como uma função ou um lugar para uma reforma depois de uma carreira política ou para um Oscar de carreira. Um Presidente da República digno desse nome defende a independência, garante a democracia e promove a dignidade do seu povo. E, portanto, quero desde já dizer-vos que irei fazer uma campanha falando sobre os problemas concretos, sobre aquilo que enfrentamos e não sobre abstrações. Nesta campanha quero falar sobre salários, sobre pensões, sobre cultura, educação, saúde, segurança social, pobreza, emigração e imigração. Sobretudo num dia tão vergonhoso como hoje, em que acham que a melhor resposta é fechar as fronteiras da Europa. Não, a melhor resposta é a solidariedade e a humanidade. Eu não quero ser uma Presidente que faz discursos redondos para não ferir suscetibilidades. Não esperem isso de mim. A minha campanha é mesmo para falar dos problemas concretos e para ter uma posição muito concreta e muito clara. Aliás, há um artigo da Constituição que fala bem sobre isto. É aquele artigo que diz que a língua oficial de Portugal é o português. O que eu espero de todos os candidatos e todas as candidatas é que falem português e clarinho, para que a gente o entenda. Eu quero tornar claras as minhas escolhas porque são claras as dificuldades de quem eu represento. E não posso deixar de notar que essa é mais uma diferença que tenho com o candidato da direita nestas eleições. Durante 13 anos, Marcelo Rebelo de Sousa falou de tudo. E quando eu digo de tudo, é mesmo de tudo. Marcelo Rebelo de Sousa falou desde a tática de futebol até à promoção do leitão. E isto é para ser muito sucinta na amplitude do que falou Marcelo Rebelo de Sousa. E tanto falou Marcelo Rebelo de Sousa que agora, pasme-se, que é candidato, não fala sobre nada. Mas não é só isso. Agora que é candidato, não fala sobre nada e do pouco que fala, não diz nada, ou pelo menos nada se percebe.
Mas há um silêncio que se mantém. Durante 13 anos, a voz de Marcelo Rebelo de Sousa, uma das mais ouvidas do país a cada domingo, a voz de Marcelo Rebelo de Sousa, durante 13 anos, nunca se ouviu, nem nunca se ergueu para defender os salários de quem trabalha, as pensões de quem trabalhou a vida inteira, a saúde, a educação ou a cultura. Esse silêncio, nós temos registro dele, de quem falou sobre tudo. Mas como eu não tenho tempo nesta sessão de apresentação para fazer lista exaustiva de todos os temas que falou Marcelo Rebelo de Sousa, e como evidenciei o silêncio, quero também evidenciar uma outra questão que não foi assim tão silenciosa, porque não foi apenas esse silêncio que marcou Marcelo Rebelo de Sousa. Muitas coisas seriam, mas hoje fico-me por uma, que a campanha ainda tem tempo para andar e caminho para fazer. É que neste belo dia, 20 de novembro, foi revogada uma lei vergonhosa que promovia a humilhação gratuita das mulheres. E eu tenho memória. Eu tenho memória, tenho a certeza, cada um e cada uma de vós tem memória também. Eu tenho memória e não me esqueço que Marcelo Rebelo de Sousa foi o teórico e o líder do movimento de que o aborto deveria continuar a ser clandestino. Em 2007 fez história. Em 2007 o lema era muito simples, era a mulher decide, a sociedade respeita, o Estado garante. Hoje, 20 de novembro, o Estado voltou a garantir e, portanto, é um dia, de facto, para celebrar. Mas hoje celebramos mais. Hoje celebramos o direito a decidir, mas celebramos a igualdade na adoção e celebramos uma procriação medicamente assistida sem discriminações. É caso para dizer habituem-se, mas é que para um presidente de uma república democrática todos os direitos são mesmo prioritários. E não há cidadãos de primeira e de segunda, e os direitos também são todos prioritários. Portanto, estamos a viver momentos de esperança, como disse. Momentos de esperança que vão ser difíceis também. Sabemos bem da ofensiva que está a ser preparada, mas não podemos deixar que essa esperança seja cortada, porque ela pode representar e significar o fim do pesadelo. O pesadelo, aliás, a que se referiu e bem a Joana. E por isso, nestes momentos de esperança, nós precisamos de uma Presidente da República à altura do momento que o país vive. Estamos todos e todas convocadas a estar à altura do momento que este país vive e a não defraudá-lo. Pelo contrário, a fazer dele mesmo uma esperança para um futuro que seja mais digno, justo, solidário e de um país mais soberano. Precisamos de uma Presidente capaz de responder a esta esperança que nasceu no dia 4 de outubro. Eu não estava ainda cá, mas sei que houve um mês de abril em que houve um brilho nos olhos dos portugueses e das portuguesas, e eu continuo e começo ou recomeço a ver esse brilho nos olhos mais uma vez nas nossas gentes. Portanto, o que temos que fazer é simples, é perceber que há um processo político a começar, não sabemos como vai acabar, mas sabemos que cada um e cada uma de nós está convocada para que o desfecho seja aquele que esperamos. Um Portugal mais justo, mais solidário, mais democrático. Não são só palavras. A manifestação no voto no dia 4 de outubro é uma clara demonstração dessa vontade de mudança e de esperança, mas sabemos também que a esperança se conquista, que não se faz sozinha. E por isso, como disse, precisamos de nos envolver e de estar à altura destes momentos. Temos a noção, hoje, mais do que ontem e mais do que há uns meses atrás,
do que o futuro pode ser agora. E por isso estamos todos e todas convocadas. Eu sou candidata em nome desse futuro. Não tenho medo da democracia, não tenho medo do medo. Peço-vos, acompanhem-me neste caminho, que vai ser um caminho interessante de fazer. Obrigada.